Graça e paz, irmãos, boa noite. Eu vou apresentar o livro O Gigante que Dorme, que é uma biografia missionária de William Buck. O William Buck ele nasceu nos Estados Unidos, no Texas, no dia 5 de novembro de 1855. A sua família era cristã e o que ajudou muito ele a entrar nos caminhos do Senhor. Quando ele gostava muito de história e geografia, e quando ele via o mapa mundi, ele apontava para a América do Sul e dizia que um dia ia visitá-la. E isso já era a mão do Senhor, a vontade do Senhor sendo cumprida no coração dele. Aos 12 anos, ele se converteu e não demorou muito para que ele sentisse um chamado no coração para o ministério. Depois de um tempo, ele entrou no seminário e, depois de se formar, ele começou a dirigir uma escola, uma pequena escola, e pastorear uma igreja batista no Texas. Um tempo depois, ele recebeu um convite para ser missionário aqui no Brasil e, depois de orar e conversar com a sua noiva, Ana Luther, ele aceitou esse chamado e veio para o Brasil. Eles se casaram e passaram as 7 semanas seguintes em alto mar. E ao chegar aqui, eles chegaram pela Baía de Guanabara e eles, ao verem as montanhas da Tijuca, ele disse que parecia com um gigante e disse que o Brasil era como um gigante que ele era grande em sua extensão, grande em minérios, economia, na produção de café e açúcar, mas ele dormia espiritualmente. E que Deus tinha colocado eles ali para acordar o gigante. Ele foi, ao sair do navio, ele recebeu uma carta de uma conterrânea, que também vinha dos Estados Unidos, que os convidou para morar em sua casa. E, mais uma vez, a mão do Senhor agiu na vida deles. Ele foi estudar língua portuguesa e, nessa escola, ele encontrou um ex-padre que havia saído do catolicismo porque ele foi examinar a Bíblia e viu que não correspondia àquilo que Jesus queria mesmo. E aí ele aceitou esse desafio e aceitou o cristianismo protestante. No dia 13 de fevereiro de 1824, vieram novos missionários dos Estados Unidos, o casal Taylor, que também ajudou muito na obra de missões aqui no Brasil. E depois de orar muito, eles decidiram que ia começar a explorar o campo de missionário pela Bahia, especificamente em Salvador, porque em Salvador tem 365 monumentos à idolatria. E algo que dificultou muito também. Depois de chegar na Bahia, naquela época, era Dom Pedro II que estava no comando, e ele declarou o catolicismo como religião oficial. E a Igreja Católica ela fazia de tudo para o cristianismo protestante não se expandir. E aí eles sofreram muita perseguição. No dia 15 de outubro de 1884, foi fundada a primeira Igreja Batista brasileira, com apenas 5 membros. As primeiras pessoas a se converter foram João Batista. Ele era um leiteiro e ele, ao também examinar a Bíblia, viu que não era aquilo que era a verdade e aceitou o cristianismo, a Cristo. E aí a família dele não concordava com isso, mas ele foi contra a família dele e ele se tornou um verdadeiro evangelista.
Uma das primeiras pessoas a se converter também foi a esposa do ex-padre e Emília. Como eu falei, eles sofreram muitas perseguições. E tem várias histórias que contam isso. Mas uma que me chamou a atenção foi que William ele estava pregando em uma casa. E aí, ao ouvir os hinos, as pessoas que o perseguiam, ao ouvir os hinos, eles cercaram a casa e começaram a jogar pedra. E a única lâmpada que tinha naquele lugar apagou, mas eles colocaram uma vela. Uma menina foi atingida por uma pedra, mas eles continuaram. O William, ele também foi atingido por uma pedra, e esse foi o sermão mais curto que ele teve, porque ele teve que sair teve que sair pela pedrada que ele levou na cabeça. Mas bateu às meia-noite e ainda haviam pessoas ali esperando que ele pregasse. E naquele dia, mesmo com as dificuldades, 10 almas foram salvas. E o casal Taylor, que eu falei, não estava naquele momento, mas ele falou que ele preferia levar uma pedrada e aquele machucado da forma que ele levou do que uma coroa ou qualquer outra coisa. Como o Brasil é muito grande, eles se decidiram separar. E eles foram para Rio de Janeiro em 1884. E em um mês já havia a segunda igreja batista no Brasil. E aí, depois disso, houve várias bênçãos. Em 1888, houve a Lei Áurea. E uma história que eu não contei foi que uma vez, logo quando eles iniciaram o trabalho na Bahia, um escravo, ele estava indo, sempre ia aos cultos assíduos. Só que aí o patrão dele não permitiu mais e ameaçou ele que se ele continuasse indo aos cultos, ele iria ser morto. E aí a igreja, sentindo a falta dele, foi procurá-lo e viu e conheceu toda a história que estava por trás daquele sumiço. E eles compraram um escravo e deram a carta de alforria. E aí esse escravo aceitou Jesus e se tornou um membro da primeira igreja batista do Brasil. Então, a Lei Áurea, ela ajudou muito a esses escravos que queriam aceitar Jesus, mas não podiam, eram impedidos. Não sei se no mesmo ano, mas o Brasil se tornou república. Logo depois, houve a liberdade religiosa, que acabou com um pouco da perseguição que eles sofriam. A chegada de novos missionários para ajudar. E depois de um tempo, eles foram para São Paulo, depois de acabar com deixar outras pessoas na liderança da igreja no Rio de Janeiro. Eles foram para São Paulo e fundaram o Colégio Batista, que era dirigido pela Ana Luther, que era esposa de William, e a sua filha mais velha, Emília. E também, como algumas crianças não podiam frequentar esse colégio, eles começaram com uma classe bíblica infantil em um bairro. Só que os adultos também começaram a chegar e se fundou a Igreja Batista da Lapa. Depois disso, alguns anos depois, em São Paulo, em poucos anos, 28 igrejas foram fundadas. O William, ele já estava de idade, mas mesmo assim, ele continuou esse trabalho. Ele ainda passou um mês trabalhando com missões no Chile e em Porto Alegre com uma de suas filhas. Depois, após 26 anos de ministério, sentiu que o gigante começava a espreguiçar. Lutou muito pela criação de uma imprensa evangélica e surgiu a Casa Publicadora Batista no Rio de Janeiro. Usava constantemente sua voz na pregação das boas novas de salvação e viu centenas de igrejas sendo organizadas. Combatiu o analfabetismo e viu a fundação de diversos colégios batistas. Viajava com frequência, confrontando e exortando pessoas, e viu metade dos
metade dos estados brasileiros sendo evangelizados. Amava tanto almas perdidas que entregou a Deus sua filha mais velha para ser missionária pioneira na Argentina, ao lado do seu esposo. William, ele nos mostra perseverança, mesmo nas perseguição, ele continua firme. Todos os seus filhos, eles foram missionários, e ele nos deixa uma lição de que nós ainda devemos continuar a acordar o gigante, porque, querendo ou não, nós somos frutos desse trabalho dele. Obrigada.